acaba aqui, né? Ela dá continuidade, é todo o capítulo de número 17. Nós vemos aqui que Jesus, ele faz 3 tipos de oração. Ele ora por si mesmo. Jesus, ele ora pelos seus discípulos. E Jesus ora por todos os crentes no mundo. Olha só, Jesus aqui no capítulo 17 de João, Evangelho de João, Jesus faz 3 orações. Ele ora por si mesmo, ele ora pelos seus discípulos e ele ora por todos os crentes em todos os tempos no mundo. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele decide fazer uma oração ao Pai, dividida em 3 partes. A primeira parte é orando por si mesmo, a segunda parte é orando pelos seus discípulos, e a terceira parte da sua oração é orando por você e orando por mim. Nós que servimos a Cristo, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. Aleluia! Antes de você o aceitar como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus orou por você. Jesus orou por você, Jesus orou por mim, antes mesmo de nós nascermos do ventre, da barriga, né, da nossa mãe. Olha que amor maravilhoso Jesus ele tem pelo ser humano, pelas pessoas. Mas vamos começar aqui, Jesus orando por si mesmo, quando a Bíblia nos mostra aqui que ele eleva os olhos aos céus e ele começa a falar com o Pai, dizendo que é chegado a hora. Que hora é essa que Jesus ele fala que é chegado? Ele está falando de todo o processo até a sua morte, né? Até a sua morte e também a sua ressurreição. É chegado a hora. Esta hora enfatizada por Jesus, falada por Jesus, apresentada por Jesus, é o momento da sua prisão, todo o processo de julgamento, todo o processo de tortura, né? De zombaria, escárnio, por todo este processo que ele passou, a sua crucificação e também a sua ressurreição. Ele está falando do processo dolorido, sofredor, que ele havia de passar por nós, pela nossa alma e pela alma da humanidade. E Jesus, ele como 100% aqui homem, mas também como 100% Deus, ele apresenta este momento diante de Deus. É por isso, meus amados irmãos, que é importante nós sempre apresentarmos nossa vida diante do Pai Eterno, diante do Deus Criador dos céus e da terra. Há uma importância muito grande de apresentarmos a nossa vida. É por isso que eu falo para os irmãos, irmão, aqui no comentário coloque o seu pedido de oração. Eu quero orar pela sua vida. A oração, ela é importante para os momentos de sofrimento, para os momentos de abandono, para os momentos aflitivos na nossa vida, para os momentos difíceis, para as crises, né, que irão acontecer em nossas vidas, é necessário a oração para nos ajudar a vencer. O que Jesus está fazendo aqui é justamente apresentando a si mesmo, apresentando a sua vida, apresentando a causa a qual Deus veio ali enviar e todo o processo que ele havia de padecer, aleluia, até a cruz do Calvário. E ele vai falando, né? Ele apresenta todas as questões, fala que é chegado a hora, e ele diz, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Jesus sabe que havia uma importância e uma ligação entre a glorificação de Deus e a glorificação do Filho. Então era necessário que primeiro o Pai glorifique o Filho, para que o Filho glorifique o Pai. É o Pai honrando o Filho e o Filho honrando o Pai. Era necessário que neste momento que Jesus iria passar, o Pai o glorificasse, aleluia, diante
de todo aquele processo. Ele estava dizendo: Pai, me honra, me glorifica, porque eu também te glorificarei. Porque a glorificação tanto do Pai, de Deus, como de Jesus Cristo, o Filho de Deus, fosse uma glorificação em união, em concordância, aleluia, anelada, uma aliança feita entre eles. E ele continua dizendo no verso 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, né? Como Deus deu poder para ele sobre toda a carne, para que dê a vida eternamente quantos lhe deste. É bem importante, irmãos, nós entendermos que é necessário que Deus lhe desse todo o poder sobre a carne, ele tivesse domínio sobre a carne. Você sabe que a nossa carne, ela é frágil. A nossa carne, ela é frágil. Aleluia. A nossa carne, ao passar por um processo de tortura, de sofrimento igual Jesus passou, não é para todos aguentar uma situação como aquela. Então é necessário que Jesus tivesse todo o domínio, todo o controle sobre a carne, para que as dores, o sofrimento não viesse fazer com que ele viesse retroceder no processo. Irmãos, o processo de Jesus é tão terrível, esta é a palavra mais adequada que eu acho no momento para falar, é tão terrível, foi tão terrível, que ao ponto de Mateus, né, no capítulo de número 26, ele falar que o suor de Jesus se transformou em sangue. Uma pressão muito grande. Foi um sofrimento torturante que Jesus passou. E era necessário que ele tivesse domínio e controle sobre toda a carne, para que ele viesse cumprir o propósito de Deus, para que ele viesse cumprir o projeto de Deus, porque ele era o Cordeiro de Deus que havia de tirar o pecado do mundo. O versículo 3 ele diz: e a vida eterna é esta. Ele iria passar por todo aquele processo e ele iria dar a vida eterna. Aí ele explica o que vida eterna é essa. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste, no caso ele. Então Jesus mostra para Deus que tanto a glorificação de Deus para com ele e o poder liberado de Deus, todo o poder de Deus liberado sobre o domínio e sobre o controle da carne, era necessário para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. E que vida eterna é essa? Ele explica: que te conheçam a ti só, por Deus verdadeiro, por um único Deus verdadeiro, um único Deus. Então, todo o processo de Jesus, todo o sofrimento de Jesus, a crucificação de Jesus, tudo que ele passou é para que nós conhecemos um único Deus verdadeiro. Um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Glória a Deus. E a Cristo, não só a Deus, mas a Cristo também. E a Cristo como Deus verdadeiro, um Deus único, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E ele explica no versículo 4, eu glorifiquei-te na terra. Então ele deu toda a glória, ele não tomou nada da glória do Pai para si. Ele não usurpou, ele não pegou o que era de Deus para si, não. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor que pertencia a Deus, Cristo glorificou o Pai e estabeleceu toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Deus. É sempre que você vê que ele sempre vai enfatizar: a obra que eu faço não é minha, mas do Pai que me enviaste. Então, sempre Jesus,
ele fazia questão de dizer, enfatizar, mostrar que a obra que ele estava fazendo não era dele, era de Deus. Ele era um enviado de Deus. Deus o enviou para um propósito, para uma finalidade e para uma missão que é, aleluia, ele ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Aqui ele já coloca a obra como realizada, porque, irmão, Jesus ele veio num propósito, ele veio numa finalidade, ele veio para realizar uma obra, uma missão, e ele tinha tanta certeza da realização desta obra, que ele antecipa dizendo, esta obra já pode se considerar realizada e cumprida, porque ele iria até o fim, ele não desistiria, ele não retrocederia e ele não desistiria daquele propósito, daquela obra a qual Deus havia lhe enviado. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que interessante aqui, irmãos. Ó. Eu vou até reler aqui esse versículo de número 5, para que você entenda uma coisa bem importante. Olha o que Jesus ele diz aqui no versículo de número 5. Ó. Preste atenção nisso aqui. E agora, glorifica-me, tu, ó Pai. Ele faz um pedido aqui, de uma glorificação. Ele pede que o Pai o glorifique. Mas olha só a glória que ele está pedindo. Ele está pedindo uma glória. Olha, ele diz assim, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Aleluia. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes de Jesus vir ao mundo, ele já tinha uma glória. Ele já tinha uma glória. Ele já tinha uma glória. Repetir de novo, para que nós entendamos. É tanto que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, lá em Filipenses, que Jesus não se usurpou a ser igual a Deus, né? Não usurpou ser igual a Deus, aleluia, mas se humilhou, né? E obedeceu até a morte de cruz, se despiu da sua glória e desceu em forma de homem corpóreo, aleluia. Olha, a glória que ele deixou lá, ele está dizendo, Pai, sabe aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação, deixou lá aquela glória. É o próprio Cristo que está nos revelando isso, que lá com o Pai ele tinha uma glória, que agora essa glória o retornaria para ele por causa do cumprimento da obra e da realização da missão que o Pai havia lhe enviado. Glória a Deus, né? Então esta é a oração que Jesus ele faz por ele mesmo. Jesus orando por si mesmo. É a importância de nós olharmos para Cristo e entendermos, se Cristo orou por si mesmo, eu também preciso orar por mim. Irmão, que negócio de mediador acabou. Acabou. Mediador não precisa mais de mediador, de alguém orar por você. É lógico que a Bíblia ela nos incentiva a orarmos uns pelos outros, né? Mas você mesmo, você pode orar por si mesmo. Você tem livre acesso. O véu foi rasgado de alto a baixo. E o céu está aberto agora. Se você, com o coração quebrantado e contrito, se prostrar e orar a Deus, Deus ouve, Deus escuta e Deus atende a sua oração. Porque tem gente que quer viver em cima das costas dos outros. Ah, ora por mim. Não é errado a pessoa orar por você, não. Mas você precisa criar a sua própria intimidade com Deus. Você precisa criar o seu próprio relacionamento com Deus.
Não precisa você toda hora estar batendo na porta de pastor para pastor estar orando